Olá, seja bem-vindo ao Espaço Unisanta. Veja o que preparamos para essa quarta-feira. Intercâmbio, uma comitiva da Índia estava na Unisanta. E hoje também tem literatura com Maiara Sampaio no Entre Aspas. A Unisanta recebeu uma comitiva de autoridades do Banco Mundial e de empresários indianos para apresentar seus principais projetos. Veja agora como foi a visita. O objetivo da visita foi a troca de experiência entre os países e foi possível devido à parceria com a Prefeitura de Santos. Nesta oportunidade, estamos recebendo uma delegação de governos da Índia organizados pelo Banco Mundial para uma troca de experiências Sul-Sul, Hemisfério Sul, de tal forma que nós possamos conhecer as experiências dos indianos e eles possam conhecer as nossas experiências. O professor responsável por recepcionar os visitantes, Áureo Pascoaleto, destacou a importância que a universidade tem para a região e apresentou um vídeo sobre a Unisanta. As universidades do mundo todo hoje estão muito ativas nessa cooperação, seja no intercâmbio de professores, intercâmbio de alunos e principalmente no intercâmbio de conhecimentos, na troca de conhecimentos, na troca de pesquisas. Depois, o professor de biologia Fábio Giordano apresentou o projeto EcoManage. A visita continuou no Laboratório de Operações Unitárias e os indianos puderam conferir de perto toda a estrutura que a faculdade possui. Para a Tapaspol, o Banco Mundial não deve só distribuir fundos, mas também interagir com os outros países. Além disso, Brasil e Índia têm muitas similaridades, como os problemas ambientais. Ele também acredita que há muito trabalho a ser feito e está gostando do Brasil. Confira agora a segunda parte do bate-papo com Eduardo Rajabari, documentarista e professor de telejornalismo. Eu comecei a fazer documentário um pouco instintivamente. Eu sempre tive vários interesses, tentei vários caminhos, várias faculdades e acabei escolhendo jornalismo porque o jornalismo parecia uma opção que canalizava os meus interesses. Uma forma de eu poder escrever sobre vários assuntos que me interessam, como música, como artes, como filosofia, esportes, enfim, cultura, né? O jornalismo parecia que ia me dar essa condição de falar sobre esses diversos assuntos. E na teoria parecia interessante, mas na prática, para mim, isso não foi tão... Eu não me senti tão satisfeito assim no jornalismo convencional, digamos assim, que é o jornalismo do cotidiano, de você produzir informação, notícias, pegar esse conteúdo e transformar ele dar uma forma para ele de rápida absorção. Tudo que eu acabava fazendo acabava sendo mais longo, tendia a ser um pouco mais aprofundado e eu comecei a ficar um pouco insatisfeito com o que eu estava fazendo, que era esse jornalismo que a gente considera o jornalismo diário. E aí, então foi uma tendência meio que natural em mim sair desse tipo de trabalho e ir para um outro tipo que aos poucos eu fui percebendo, fui descobrindo que era documentário. No caso do filme da Amazônia, que chama A Última Floresta, esse filme ele está sendo produzido há 4 anos. Entre pesquisa, é um tema gigante. Quando você começa a estudar, você percebe que você não sabe absolutamente nada, que a maioria das pessoas que falam sobre isso também não sabem e que muitas vezes as pessoas que vivem na Amazônia não são ouvidas. Todo mundo fala sobre a Amazônia é 60% do Brasil,
E poucas pessoas aqui no Sudeste, no litoral do Brasil, conhecem a Amazônia. No entanto, ela é mais da metade do nosso país. E tem gente dos Estados Unidos, da Europa, do próprio Brasil, dizendo inúmeras coisas sobre a Amazônia. Mas existem cientistas na Amazônia, existem pessoas que vivem lá, né? E como é que eles enxergam o papel da Amazônia, né, pela história conturbada que essa região teve no passado e tem hoje? Existem mais de 20, quase 25 milhões de pessoas vivendo na Amazônia. É muita gente mesmo, que não dá para você achar que é uma pequena população ribeirinha, não. Existem metrópoles no meio da floresta, né? A maior parte dessa gente vive em cidades, então dizer que a Amazônia é uma floresta vazia também é uma estupidez, né? Porque existem milhares ou centenas de cidades na Amazônia. Então, muitas verdades que eu achava que eram verdades absolutas sobre a Amazônia, o meu próprio trabalho foi derrubando uma por uma. Então, isso é uma das forças do trabalho, do filme que a gente está fazendo. Esse foi um trabalho que a gente fez aqui na universidade, porque era uma parceria da universidade com o Instituto Arte no DIC, e o Instituto tinha ganhado um prêmio em dinheiro para realizar um curta-metragem com as pessoas, as crianças, os jovens que faziam parte do trabalho deles lá no DIC da Vila Gilda. Mas eram jovens que não tinham muito contato com câmera, com linguagem audiovisual, não sabiam muito bem ainda como se virar e o que eles iriam fazer com esse prêmio, esse dinheiro. E aí eu entrei para ajudar e para mostrar para eles um pouco quais as possibilidades que a gente podia, o que a gente podia tirar dessa chance, nessa oportunidade de fazer algum trabalho interessante. No final das contas, eu acabei fazendo um documentário sobre o documentário deles, que eu achei tão interessante, 3 garotos vivendo naquela realidade, terem a chance de ter uma câmera e poder falar um pouco sobre a sua própria vida e de onde eles vieram, que eu peguei uma outra câmera e fiz um documentário sobre o documentário deles. E eu acho que essa fusão de a gente entender a vida deles, só que não pelo documentário deles, mas com uma outra câmera olhando de fora, isso acabou sendo interessante. Para mim foi interessante fazer, foi um trabalho rápido, eu fiz um fim de semana e foi divertido de fazer. Todo trabalho que eu faço, depois você sempre acha que podia ter feito mais. Todos eles eu vejo muitos defeitos. Tem uma relação sentimental com os trabalhos. Eu assisto, eu me emociono, mas é porque eu vivi. Quando eu analiso tecnicamente, eu falo, pô, isso aqui tá com problemas. Mas, sei lá, eu já fiz uma série de programas viajando pelo Brasil 3 anos, e eu assisto os programas hoje, depois de mais de 10 anos que eles foram feitos, e eu acho, às vezes, a linguagem meio pobre, eu acho, às vezes, eles meio lentos, eu acho milhares de defeitos. Mas eu, às vezes, me emociono porque embora não fosse o apresentador dessa série, embora não tivesse... Sou eu que vivi aquilo lá. Eu estava lá e aquela ali foi a minha viagem, né? Então tem uma ligação emocional com o trabalho. Mas tecnicamente, para mim, todos eles têm muitos defeitos. Como profissão, como modo de ganhar dinheiro e ganhar vida e fazer uma carreira nisso, eu acho que é um mercado tão competitivo quanto qualquer outro. Porque, ainda mais hoje em dia que tem muita gente fazendo filmes e documentários e programas de TV, né? Hoje em dia todo mundo faz. Foi-se o tempo em que... E a velocidade está muito grande também. Até uma época no Brasil você tinha as emissoras produzindo os seus conteúdos. Quando vieram as TVs a cabo, quando vieram as TVs a cabo e quando começou a ficar um pouco caro para os canais de televisão produzirem toda a sua grade de conteúdo, começou-se a terceirizar. Produtoras que até então faziam comerciais começaram a produzir conteúdo para a TV. Poucas produtoras. Em 10, 15 anos, tem centenas de produtoras fazendo todo tipo de conteúdo audiovisual, né, que a gente chama hoje em dia de produção de conteúdo, né?
para televisão, para o cinema, documentários, né? Com a vantagem que o documentário ele pode passar na TV também. É mais difícil, mas ele pode ir para o cinema, pode passar na TV, pode virar um DVD. Você gosta de histórias de suspense com uma narrativa cheia de mistérios? Então conheça um pouco da bibliografia de Harlan Coben, um escritor norte-americano que vem se destacando nesse gênero literário. Não sou desses que acreditam que os olhos são a janela da alma. Já conheci uma quantidade mais que suficiente de psicopatas para saber que não se pode acreditar em uma balela dessas. Harlan Coben nasceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos, em 1962. Formado em ciências políticas, chegou a trabalhar no setor de turismo, mas foi antes, no último ano da faculdade, que decidiu investir na carreira de escritor. Depois da publicação de alguns livros de menor sucesso, Coben iniciou uma série protagonizada por um jogador de basquete aposentado, Myron Bolitar, que é um agente esportivo com jeito de detetive. A primeira obra foi Quebra de Confiança, lançada em 1995. No Brasil, os livros publicados da série são Jogada Mortal, Quando Ela Se Foi e Alta Tensão, sempre retratando as aventuras do personagem mais conhecido de Harlan Coben. Mas não era tão simples assim. A mais horrenda verdade podia ser devastadora. Podia virar o mundo de cabeça para baixo, podia até matar. Outro destaque na carreira do escritor é Cilada, thriller que mostra uma trama onde nada é o que parece ser, contada em um ritmo acelerado e com reviravoltas. A bibliografia de Harlan Coben inclui também os livros Não Conte a Ninguém, Confie em Mim, Apenas um Olhar e Desaparecido para Sempre. O estilo do autor é marcado por uma narrativa dinâmica e com um humor irônico, o que atrai ainda mais o leitor que gosta de histórias com elementos de suspense. Harlan Coben foi o primeiro escritor a conquistar prêmios prestigiados da literatura policial nos Estados Unidos. Os livros do autor já foram traduzidos para mais de 30 idiomas, com 47 milhões de exemplares vendidos no mundo. Conhecido como o mestre das noites em claro, consegue surpreender ao introduzir novas pistas ao longo da história, revelando pequenos detalhes que mudam totalmente o rumo do enredo. Harlan Coben é reconhecido como um dos autores contemporâneos capaz de criar personagens e situações misteriosas. Prende a atenção do leitor desde a primeira página, sem decepcionar no final. A vida é um rio. E quando você muda o curso de um rio, se torna responsável pela direção que ele toma. Eu fico por aqui, mas volto amanhã com muito mais. Bom feriado pra você. Tchau!